Saudações, meus caros amigos e convivas! Bem-vindos ao canal Astrologia. E este é um espaço para elaborarmos juntos e estudarmos juntos o conhecimento da astrologia. Nessa sequência, eu vou falar sobre o eixo de Virgem e Peixes. Virgem como a personificação do meticuloso e Peixes como a personificação do universalista. O arquétipo do signo de Virgem tem como principal palavra-chave a pessoa meticulosa. Seu regente é Mercúrio, e Mercúrio é exaltado em Virgem. Júpiter possui exílio nesse signo, e a Vênus está em queda. Seu elemento é terra, qualidade mutável, característica frio e seco, sexo feminino, polaridade negativa, temperamento melancólico. Seu símbolo é um M, com a metade de um infinito puxando sua última perna. Significa a época da colheita. O princípio, meio e fim simbolizado nas três linhas do M, sendo essa metade do infinito representando a colheita, a retirada. O arquétipo de Virgem se correlaciona fisicamente com os intestinos, o metabolismo e o plexo solar. A correlação com as estações do ano seria a época da colheita, a época do final do verão. O grande arquétipo seria o ceifeiro, o artesão. Sua sombra, a pessoa prosaica, o pedante. Sua grande motivação é a alegria nos detalhes e busca pela pureza, pela saúde. Seu grande dever é examinar criticamente todas as coisas quanto à sua utilidade e adequabilidade. Seu grande perigo é o perfeccionismo. O signo de Virgem corresponde com o arquétipo da colheita. Quando os grãos são separados da palha, separar o joio do trigo. Nenhum outro signo tem um instinto tão forte quando se trata de distinguir uma coisa da outra, o saudável do insalubre, uma parte de outra parte, o útil do inútil, o conveniente do nocivo. Gosta muito de pôr essa capacidade a serviço das pessoas, a serviço da sociedade. Porque é projetando essas capacidades que o arquétipo de Virgem se consolida. E eles preferem assumir e cumprir tarefas nas quais têm de cuidar de um organismo e protegê-lo. Ou seja, a parte orgânica que eu digo é o sistema como um todo, porque eles compreendem aquele sistema e eles se julgam capazes de proteger e de cuidar desse sistema. E eles fazem assim também olhando para o corpo físico, no organismo humano, onde eles se tornam os curandeiros e aqueles capazes de compreender o funcionamento e o mau funcionamento de uma parte do corpo físico, ou dele todo, ou então de situações nas quais a matéria se dispersa da energia sólida. E em relação à luz do arquétipo principal, o ponto mais forte do signo de Virgem, ele se coloca como o grande capaz de equilibrar os recursos, no sentido de ser o grande economista, não no sentido da profissão. Economista, que eu digo, é no sentido de você conseguir fazer o melhor com pouco recurso. Porque sempre busca a melhor solução possível, chegar à maior produtividade, com o mínimo de recurso e esforço possível. Também, por ser assim, ele observa mais a ordem, se torna mais diligente, mais meticuloso e se torna também confiável por dominar cada etapa desses trabalhos, dessas partes. E o ponto de sombra disso tudo, dessa grande ação do arquétipo de Virgem, seria a pessoa mesquinha, aquela que se torna desconfiada, pedante, a energia da mesquinhez, né? Se torna parcial na busca do que é melhor, ou seja, o que ele pensa é o melhor, desconsiderando o outro, desconsiderando a sociedade, já não projetando mais aquela sua grande capacidade interna para a sociedade, e sim em prol do seu ego, em prol do que ele toma como certeza. E assim se torna maníaco por limpeza, obsessivo por segurança, acaba sendo mesquinho e suas compras do mês são sempre com uma unidade. E assim se torna um perfeccionista enervante. Um aspecto bastante positivo. Em sua via mental, o arquétipo da luz de Virgem torna o cientista mais capaz, torna o médico mais proficiente, de atitude inteligente e de uma crítica que leva em conta as várias possibilidades futuras
perante o modelo do presente e orienta o resultado a uma concretude que se torna mensurável e verificável de acordo com a sua percepção. Tem uma postura extremamente objetiva e pragmática. É astuto e também consegue haver uma certa flexibilidade, diferente do signo de Touro. Já o arquétipo do signo de Peixes, ele é o universalista. Planeta regente Júpiter e Netuno. A Vênus é exaltada em Peixes. Mercúrio tem exílio no signo de Peixes. E Mercúrio também tem a queda no signo de Peixes. Seu elemento é a água, a qualidade mutável, característica frio e úmido, sexo feminino, polaridade negativa, temperamento fleumático, letárgico. O símbolo é composto de 2 semicírculos inacabados e unidos por um traço reto, simbolizando também que existem 2 mundos que se relacionam. Fisicamente, atribui-se os pés e os tornozelos ao arquétipo de Peixes. Sua correlação com as estações seria o período do jejum, do qual as sementes são oferecidas à Mãe Terra como um sacrifício. É o final da estação do inverno. O principal arquétipo é do profeta, o bom samaritano. Sua sombra, o viciado, a pessoa instável. Sua grande motivação é o desejo de sair da prisão do corpo. A busca é pela união com o espírito maior. E o grande perigo é se enebriar em pensamentos maiores e mais majestosos e se tornar mesquinho e pequeno. Peixes apresenta como um grande arquétipo aquele que alimenta um grande desejo pelas experiências espirituais, pelos mundos transcendentes ou simplesmente pela liberdade em relação aos limites do próprio corpo físico, que podem também afigurar-se subjetivamente como uma prisão. Dá poucos valores ao mundo material e por isso dispõe-se de sacrificar tudo para ajudar as pessoas. Muitas vezes ele é até motivado por uma compaixão ilimitada. E é o arquétipo do signo dos grandes conselheiros espirituais, que ouvem e compreendem todos aqueles sem julgar. Só que o problema é o desenvolvimento de uma noção clara da própria identidade. Dando luz às suas ações, o arquétipo de Peixes seria a pessoa protegida, a pessoa altruísta. São bastante ligados à intuição e do momento correto e no tempo certo de agir. Percebem o mundo em diferentes formas e apresentações. Observam o mundo exterior e conectam intuitivamente seu conhecimento interno no momento em que estão lidando com a realidade. Inclinam-se muito mais a reagir do que a agir. E quando reagem, reagem de uma maneira fortemente instintiva do que agir de uma forma mais racional. Dificilmente tomam iniciativas, dominam aquela arte de deixar as coisas acontecerem, mas estão sempre dispostos a ajudar e a se sacrificar pelos outros. Esse é o grande aspecto do ponto forte das ações em Peixes. E o grande ponto de sombra problemático nesse arquétipo de Peixes seria que ele encarna a eterna vítima. Põe-se constantemente no papel de mártir. Para fugir fica doente e deprimido, manipula os outros com a sua impotência, tem uma fachada encantadora que pode estar se ocultando de uma personalidade contraditória. Essa sombra também projeta a capacidade de comportar-se de maneira maldosa e cruel. Uma certa adaptabilidade meio que fingida, meio que instável, porém vulnerável à ideia e ao pensamento dos outros. E assim acaba por sofrer, caindo no risco de se depender psicologicamente ou quimicamente de pessoas ou substâncias. Então, para concluir, pergunto a vocês: qual que é o grande desafio do signo de Virgem? E qual que seria o grande desafio do signo de Peixes? O grande desafio do signo de Virgem seria o desafio da atuação, uma vez que ele se depara com a capacidade de discernir, como então ele vai atuar, tornar ao mundo aquilo que ele percebeu. E por outro lado, o grande desafio de Peixes seria o desafio da intimidade, porque ele se sente tão parte do mundo, tão completamente integralizado, que tem uma imensa dificuldade em individuar-se, tornar-se indivíduo, ou exercer a individuação, porque uma vez que ele sentiu e se conectou profundamente com o mundo,
como é que ele vai tornar a olhar para si mesmo e olhar para o eixo da luz e sombra. A sua capacidade de atuação está intrinsecamente ligada à sua capacidade de individuação. É separar o seu personagem, a sua persona, do mundo e mesmo assim fazer parte desse mundo. Está aí o equilíbrio da correlação dos extremos, onde a virtude está no meio. E assim concluo e convido você a refletir e a meditar sobre o eixo de Virgem e Peixes. Não fugindo das formalidades, por favor, ativem o sininho, dê um like, comente aqui embaixo, vamos construir juntos o saber da astrologia. Eu deixei uma série de questões e descritivos dos dois signos de fora, mas eu tive que me ater ao tempo desse vídeo. Sendo assim, poderei falar mais sobre cada detalhe, se assim a gente conseguir dialogar aqui embaixo nos comentários. Quem sabe assim possamos trocar mais informações e conhecimentos em grupos de WhatsApp, em comentários aqui no vídeo. Vocês é que vão decidir.